tipo isso. Então, vamos lá. Isso que eu ia te perguntar. Então, para a gente começar a parte teórica, vamos começar com definição, né? Uhum. O que você entende como sendo mol? Mol, pô, tipo, acho que mol é quantidade de matéria, não é? Perfeito. Então, uma quantidade, certo? Sim. Para a gente aprender mol, a gente relaciona muito com dúzia. Por exemplo, quando eu te falo assim, eu tenho uma dúzia de canetas, o que significa? Você tem 12. 12. Então, automaticamente você relaciona com 12, né? Sim. Se eu te falar, eu tenho um mol de canetas, quantas canetas eu tenho? Você não tem ideia. É um número que é 6 vezes 10 elevado a 23. Ah, tá. Que a gente chama de constante de Avogadro. O nome é mais confuso do que a definição. Beleza, você fala assim, ok, Luma, mas o que é 6 vezes 10 elevado a 23? É a mesma coisa que eu colocar 6 com 23 zeros, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Isso é o 6 vezes 10 a 23. Isso aqui é um número grande ou pequeno? Muito grande. Enorme, né? Então, se eu te falo que eu tenho um mol de canetas, você acha que isso é plausível? Oi? Calma. Se é plausível? É, sim. É possível eu ter um mol de canetas? Não, é possível. Nem existe isso no mundo. Exatamente. Então, mol, a gente pode falar que é como se fosse dúzia. Eu posso falar que eu tenho um mol de canetas. Teoricamente é possível. Mas não existe nem isso no mundo. Então, a gente não usa no nosso dia a dia. Só que a gente poderia usar. Eu tenho um mol de livros, eu tenho um mol de bananas. Só que é um número completamente enorme e impossível de existir na vida real. Não dá pra indicar, não tem nem nome. Exatamente. Então, por isso que a gente só vê mol na química. Porque só é possível ter uma quantidade absurda dessa de coisas muito pequenas. Então, é possível ter um mol de moléculas. É possível eu ter um mol de átomos. Um mol de íons. Faz sentido? Faz. Então, por isso que a gente vê o mol na química. Só que a gente pode continuar relacionando... pode perguntar. Calma, então, por exemplo, 2 mols é o dobro desse número aí. Isso que eu ia te perguntar. Quando eu falo 2 dúzias, quantos eu tenho? 24. 24. Importa 2 dúzias de quê? Não. É sempre 24. E quanto é 2 mol? 2 mol é 6 vezes 10. Não, esquece. Como que a gente faz essa conta? Isso é matemática, hein? 12 vezes 10 elevado a 23. Perfeito. 12 vezes 10 elevado a 23. Geralmente, quando a gente tiver algumas questões objetivas, não vai estar escrito dessa forma. Vai estar escrito assim, ó. 1,2 vezes 10 a 24. Beleza? Beleza. É a mesma coisa. Ok? Calma. Mas eu vou ter que decorar isso? Como que a gente sabe isso? É o seguinte. Quando eu tenho 12 vezes a 23, é a mesma coisa que eu dei exemplo aqui. É o 12 com 23 zeros, não é? Sim. Só que isso aqui é notação científica. Lá do ensino fundamental na matemática. Lembra desse nome? Ah, eu sei o que é. Sei. É quando eu tenho potência de 10. 10 elevado a alguma coisa. Esse número de antes aqui, ele tem que ter um número só antes da vírgula. Então, por exemplo, 6 é a mesma coisa de fazer 6 vezes 0, não é? Uhum. Então tá certo. Quando eu escrevo 12, é 12,0. Não tá legal porque tem 2 números antes da vírgula. Eu tenho que ter um só. Então eu transformo. Como que eu transformo? Eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Se eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 1,2, não vai? Sim, mas por que o vezes 24? Por quê? Porque aqui eu vou... Isso aqui é como se fosse o seguinte, ó. Eu tenho 6 com 23 zeros. Significa que eu tenho uma vírgula aqui que andou 23 vezes para o lado direito.
certo? Uhum. O 12 é a mesma coisa. Eu tenho uma vírgula aqui que andou 23 vezes pro lado direito. Se eu tenho 1,2, ela vai ter que andar 24 vezes. Então, Então, ó, por exemplo, 3 mol seria 1,8 vezes 10 a 25. 24. Antes de você fazer de cabeça, tenta fazer o seguinte, ó. 3 mol é 18. Então, a gente coloca o normal aqui. 18 vezes 10 é 23, não é? Ah, tá. Talvez eu tenha entendido. É porque, ó, seria, tipo, por exemplo, o primeiro seria... É porque continua o mesmo número de casas. E no primeiro não tinha o mesmo número de casas, não é isso? Isso. Então, assim, sempre que você fizer conta com o mol, você vai deixar o 10 a 23 quietinho lá e faz com os outros números. No final, quando você chegar na resposta, que você vai alterar alguma coisa. Sacou? Tá, deixa eu anotar isso rapidinho. Quando a vírgula do número anda para a esquerda, o número da potência de 10 aumenta. Vou colocar até 3 luzes aqui para ficar arrumadinho, né? Foi? Mas da mesma forma que dá para fazer essa multiplicação, eu consigo te falar o seguinte. Quanto que é meia dúzia? Meia dúzia é 3. 3? Não, 6. 6, exatamente. E quanto vale, então, meio mol? Meio mol vale 3 vezes 10 e 23. Exatamente. Tenho que mudar alguma coisa? Não, aí não, porque é o mesmo número de casas. Exatamente. Tá. Só botar isso também. Foi? Então, mol é isso. Mol é uma quantidade, beleza? Só que a química ela é tão boa com você que você não vai ter que sempre ficar fazendo essa mudança. Tipo, eu tenho 2 mols, quer dizer que é 12 vezes 10 elevado a 23. Não. Muitas vezes vai usar só mol. Então, vou até colocar aqui uma tabela periódica. Opa, cliquei errado. Vamos lá. O que a tabela periódica vai ter a ver aqui com a gente com a matéria de mol? Por que mol é tão importante na química? Porque é o seguinte, ele relaciona a massa dos elementos com sua quantidade. Vamos lá. Você lembra como que eu olho a massa de um elemento na tabela periódica? Vou te dar um aqui. O carbono, por exemplo. Você consegue me falar qual é a massa do carbono? Onde está o carbono? Que eu não tô achando. Ele é a letra C. Procura aí, sem pressa. Achei. Tá. A massa dele é 12,011. Exatamente. Vamos arredondar para 12, beleza? O que significa eu falar que o carbono, vamos colocar que o carbono ele seja uma bolinha assim, ó. E a massa dele é igual a 12. Um átomo de carbono só é grande ou pequeno? Um átomo de carbono. É muito pequeno. Muito pequeno. Então, a gente dá o nome disso aqui de massa atômica. Lembra desse nome? Ah, lembro. Que é a massa de um átomo, né? A unidade dela é até uma unidade que a gente chama de U, que é uma unidade que a gente nem tem no nosso dia a dia. Só que na nossa vida, no nosso dia, qual que é a unidade de massa que a gente usa na nossa vida?
Se eu te pergunto assim, quanto você pesa, qual que é a unidade que você vai usar? É quilos. Quilos. Então, quilo é a unidade de massa na nossa vida. Grama também, concorda? Concordo. Inclusive, no Sistema Internacional de Medidas, utiliza grama. Só que um átomo de carbono é muito menor do que 1 grama, não é? Muito menor. Então, nem faz sentido. Só que olha que interessante. Se eu tiver 1 mol de átomos de carbono, que é aquela quantidade absurda, eu já vou conseguir pesar em quilo, não vou? Em grama? Acho que sim. E aí muda o nome para massa molar. Sabe qual que é a massa molar do carbono? O número é o mesmo, 12. Só que agora eu consigo medir no nosso mundo, 12 gramas. Então, se eu te falo assim, olha aqui, Joaquim, eu tenho esse potinho aqui, dentro dele tem somente carbono, uma quantidade absurda. Você vai lá e pesa na balança. Pesou na balança, deu 12 gramas. Você vai ter certeza que lá dentro existem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, por isso que a unidade da massa molar é grama por mol. O que significa isso? A cada 1 mol de carbono, eu tenho 12 gramas. Sacou? Entendi. Fez sentido? Fez sentido. Anota aí, então, para a gente ver outras massas molares. Então, eu vou colocar até um exemplinho aqui para você fazer para mim. Qual a massa molar de... quero que você escreva para mim. Do ouro, AU, do hidrogênio, H, e da água, H2O. Você tem uma tabela periódica aí ou você quer olhar essa aqui? Essa aqui talvez seja pequenininha. Não, dá pra olhar, dá pra olhar. Dá? Então anota aí esses 3 que eu vou chegar pro lado aqui para você ver a tabela. Tá bom. Foi. Foi? Então procura aí para mim. Tá muito pequenininho? Não, eu só tô procurando o H, eu não tô achando. De quem tá para a esquerda. Ah, tá, nossa. Não, é que... Cara, O que foi? é que tava lá em cima, eu nunca pensei, tipo... Cadê ela? O hidrogênio é o primeirão. Pô, por exemplo, você colocou o H2O, só que H2O não é um elemento só, tipo, são 2 elementos. Como é que eu faço? Ele é molécula, né? Perfeito. É. Qual que é a massa do H? Ó, a massa do H é uma grama mol. 1 grama por mol, perfeito. 1 grama por mol. No H2O eu tenho quantos Hs? 2 Hs. Então eu tenho 1 grama e 1 grama. Então eu vou somar. Entendi, 2 gramas. E o do aí, oxigênio? mais 15 gramas. Mais o quê? 15.
Vamos arredondar para 16, porque é 15,99916. Tá bom. Mais 16, exatamente. Então são 18 gramas por mol. Perfeito. Então, olha que interessante. Se você tiver uma água pura, tiver um copo de água pura, e você pesa aquele copo e dá 18 gramas, Sim. você tem certeza que tem 1 mol ali dentro. E se você pesou a sua água e deu 9 gramas, tem 1 mol ou tem menos ou tem mais? Calma, repete. Eu te dou um copo de água para você pesar. Sim. A água pura, só H2O. Tá. Você pesou e deu na balança lá 9 gramas. Tá. Beleza? 9 gramas, você acha que vai ter mais ou menos do que 1 mol? Eu acho que vai ter mais. Como que a gente vê isso? Você concorda que ao pegar esse copo, você pensou assim, ó, se der 18 gramas, representa 1 mol. Faz sentido? Aham. Só que deu 9 gramas, não deu 18. Então, quantos mol vai ter? Percebe que formou uma regra de 3? Meio mol. Então, Mas, por exemplo, então, o ouro, a U é ouro, né? isso, deu quanto a whey? Por exemplo, deu 196 gramas por mol. Vira 97, mas tá. Foi mal. Isso. 97. Ué, Para arredondar, é melhor um 97. Foi mal. Vou arredondar. 197. Só que, tipo, um mol de ouro, isso quer dizer que 1 mol de ouro é igual a 197 gramas? Exatamente. Então, um mol é diferente, tipo, dependendo de cada elemento? Exatamente. É a mesma coisa você pensar o seguinte: se eu tiver uma dúzia de computadores e uma dúzia de mouse, a quantidade é a mesma, 12, não é? Mas o que vai pesar mais? A de computadores. A de computadores, porque ele é maior. A mesma coisa aqui. Qual que é a massa molar do H? 1 grama por mol. Perfeito. Então, qual que é o átomo mais pesado, o ouro ou H? O ouro. O ouro. Se eu tiver a mesma quantidade de ouro e de H, o ouro vai pesar 197 gramas, enquanto o H vai pesar um só. Ele é bem menorzinho. Entendi. Então, por isso que cada elemento tem uma massa molar diferente e cada molécula também vai ter uma massa molar diferente. Show? Show, rapidinho. Eu só vou pegar um copo d'água, um segundo. Pega lá, pega lá. Boa. Vamos fazer uns exercícios aqui, porque todos os exercícios vão se basear nessas mudanças. Massa para mol, quantidade de molécula, beleza? Uhum.
Copia e tenta fazer. Tá bom. Consegue mudar para tabela? Consigo. Já copiou aqui? Já. Pô, na 3 eu sei lá, não sei como é que eu, tipo, faço a resposta. Tipo, eu não sei que eu.
Tipo, Vamos corrigir a A e a B antes, então. Quanto que deu a A? 2,3 vezes 10 20 e 24, não sei. 2,3 vezes 10 o quê? 10 e o 24 em cima. Essa é a resposta. Qual que é a pergunta? Qual a massa de... Massa. Qual que é a unidade de massa? Então eu podia responder 23 gramas por mol. Não sei. Como é que você fez? Tipo, 4 mol de H2O. Perfeito. Aí, 2 mol de H. Ah, entendi como você está fazendo. Não. Expliquei errado o que eu tô fazendo. Ó, H, aí eram 2 H. Então, o H pesa uma grama. Isso. E aí, tipo, 2... É difícil explicar, mas... Tipo, Quer me mandar foto do que você fez? não, vai, eu vou conseguir. Tipo, cada H pesava 1 grama. Perfeito. Aí 2 gramas. Isso. Aí tinha o O pesava. O O pesava quanto? 16, eu acho. Deixa eu ver. Não lembro quanto o O pesava, mas. Acho que é Eu botei 16. só um O. Eu coloquei só um O. Mas é isso mesmo, mano. Só que como tinham. Não, eu devo ter calculado alguma coisa errada. Como é que você fez? Me conta. Tipo assim. Deu 23 gramas por mol. Mas tá completamente errado isso, porque. Eu botei. Por algum motivo, eu botei 2 vezes 4. E não 2 vezes 2. Entendi. Então, não. Qual que é a massa molar da H2O? Mas eu me confundi, mas eu sei o que era. Tipo, Então, vamos fazer aqui junto. Você fez Tá. a massa molar do H, perfeito, do O também. Então, qual que é a massa molar do H2O? 19 gramas por mol. 18, né? 4 mais... Por que 4? Não. Ué, porque tem 2 H. E quanto que vale um H? 1 mol. Multipliquei. 1 Tá, mais 1 mais 16. Dá quanto? tá certo. 18. Então, 18 gramas por mol. Entendi. Até aí, ok? Deixa eu só escrever isso, que eu viajei nisso. Tá bom, escreve aí. Foi? Então, quer dizer que 1 mol de H2O tem qual massa? 1 mol de H2O tem 18... Não, É 18 gramas. Isso. Então, 4 mol de H2O tem qual massa? Tem 72. Perfeito. É uma regra de 3, ó. 18 gramas está para 1 mol, assim como X está para 4 mol. 1 vezes X igual a 18 vezes 4. Então, 72 gramas. Fez sentido? Fez. Quer tentar refazer a letra B dessa mesma lógica? Não, eu acabei de refazer aqui. Ah, perfeito. Então me fala aí na letra B quanto deu e como você fez. 3 são
3H. Perfeito. E H tem 3 gramas de peso. Isso. 1H é 1, 3Hs, 3 gramas. Perfeito. 3 mais 3 igual a 6, tá certo? Daí? 3 mais 3 igual a 6, por quê? Não, 3 vezes 3 igual a 9. Não, tá, mas por que 3 vezes 3? Ó, a massa molar a gente vai somar. São 3H. São 3H. Cada H vale quanto? Cada H vale 3 gramas. Cada H vale 3? Pô, foi isso que eu vi na tabela. Olha aqui em cima. Qual que é a massa molar do H? Tá, aí foi erro meu mesmo. Então vamos lá. Caraca. A massa do H é quanto? 3. Não é 3. Não, é 1. É que os 3H são igual a 3. Sabe como que vai amenizar essa questão? É que eu tô me confundindo. É, porque quer fazer de cabeça. Não faça de cabeça. Anote, por mais que pareça bobeira. Nossa, eu repeti o A aqui, estou escrevendo de novo no B a mesma coisa. Sim, vai te ajudar. O H é 1. O N é quanto? O N é 14. Perfeito. 14 gramas por mol. Então, beleza. Ó. Fiz o H, fiz o N. Agora eu sei que o NH3 vai ser N mais H, mais H, mais H, não é? É. Ah, então vai ser 14 mais 1, mais 1, mais 1. Para eu não me confundir. Qual da massa molar do NH3? É 17. Perfeito. 17 o quê? 1,7. Não, é 17 gramas por mol. Perfeito. E aí aquele número lá. Ah, não precisa falar aquele número lá, né? É outro assunto. Não precisa, tá vendo? A gente nem entrou aqui no número da constante de Avogadro. Só entra em grama e mol. Perfeito. Sabendo disso, qual é a pergunta? Ué, a pergunta é quanto é 0,5. Então. Qual a massa de 0,5 mol? É 8,5 gramas por mol. Perfeito. Mas lembra de fazer a regra de 3. 17 gramas é 1 mol. X é 0,5 mol. X aqui vai dar 8,5 gramas. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não. A letra C foi a que ficou com dúvida e era realmente para ficar com dúvida. É a primeira vez que a gente está vendo isso aqui. É, exato. Eu não entendi nada. A lógica vai ser a mesma da letra A e B. Mas repara que a letra A e B, a gente fez uma regra de 3. Com grama e com mol, não é? É. Aqui tá pedindo a massa. Então vai ter que continuar tendo grama. Só que não fala nada de mol, já fala a quantidade de molécula. Bati o olho aqui nesse número enorme, já sei que deve ter a ver com constante de Avogadro. O que a constante de Avogadro me diz? Que 1 mol é igual a quanto? Qual a quantidade de 1 mol? 6 vezes 10. A 23. 23 avos. Aqui no caso vai ser moléculas. Esse número geralmente a prova vai te dar. A gente costuma confundir, a prova te dá. Beleza. Ele quer moléculas de O2. Ele quer a massa. Então, falou de massa, tem que fazer massa molar. Qual que é a massa molar de O2? Cadê o O? 32 gramas por mol. Perfeito. Então, vou voltar aqui. Eu sei que a massa molar é 32 gramas por mol. Certo? Certo. Mas até agora não surgiu molécula. Vai surgir aqui, ó. Eu sei que 32 gramas de O2 é a mesma coisa que 1 mol de O2, não é? Que é a mesma coisa que quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Até aqui faz sentido? Faz sentido.
E a pergunta é o quê? 16 gramas. Seria 16 gramas. Perfeito. Então, você está fazendo uma regra de 3 usando isso e isso. Sacou? Saquei. Então, você teve que passar pelo mol. Então, vamos lá. 32 gramas representa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E X vai representar o que ele quer. 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. X vai ser igual a quanto que você falou? X vai ser igual a 16 gramas. Perfeito. Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Só tô anotando aqui. Beleza, anota aí que a gente vai fazer uma questãozinha da lista, então. Foi. Foi? Uhum. Então, vamos fazer. Essa aqui que eu marquei de amarelo são as que são dessa matéria, beleza? É a 4 até a 8. As outras é uma matéria do ano passado, que a gente pode rever se você quiser. Mas tem a ver com elétron, próton. Ah, não. Preservação. Tá? Vamos fazer uma dessa matéria aqui, então. Deixa eu ver qual. Olha a número 4. Tem que dar uma lida nesse textinho aqui, depois eu passo para a pergunta. Copia a massa molar dela aí que eu vou passar para baixo. Que isso? Que número é esse? O nome já é estranho, né? Capsaicina. Pô, mas olha esse número aqui. H mais igual a 10 menos. Isso aqui já é outra coisa. São 2 números, hein? Anota aí. Porque pela unidade a gente vê, ó, massa molar, grama por mol. Isso aqui já é outra coisa, é mol por litro. Não tem a ver com massa molar. E eu acho que nessa letra que a gente vai fazer, a gente vai nem precisar disso aqui, não. Do H+. Tem que anotar esse negócio do H+. Acho que não precisa para essa. Foi? Foi. Pergunta. Vou até anotar aqui. A massa molar é 305, né? Uhum. Seria a constante de Avogadro? Constante de Avogadro é o 6 vezes 10 elevado a 23. Sempre que falar isso, significa que 1 mol representa 6 vezes 10 a 23. É isso que eu te falei. Esse número, geralmente, eles vão te dar. Você não tem que decorar. Anota todas as informações que você tiver, hein? Mas dá para você ter um mol negativo? Não, isso aqui é uma unidade. Essa é até uma boa pergunta que isso confunde. Ó, vamos lá. O que significa eu falar 6 vezes 10 elevado a 23
mol elevado a menos 1. Isso aqui é da matemática. Não sei se você vai lembrar que na matemática, quando eu tenho um expoente negativo, tipo assim, x elevado a menos 1, é a mesma coisa de falar 1 sobre x. É. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa de falar que é 6 vezes 10 elevado a 23 por mol. O que significa por mol? Significa que 1 mol de qualquer coisa é a mesma coisa de falar 6 vezes 10 a 23 quantidade dessa coisa. Entendeu? Então, não se preocupa com esse mol a menos 1. Ele é só a unidade da constante de Avogadro. Sacou? Mas não muda muita coisa no cálculo que eu vou ter que fazer. Não muda absolutamente nada no cálculo. Isso é só representando, uma representação, entendeu? Se ele escrevesse por mol, seria a mesma coisa. Se ele escrevesse nada, seria a mesma coisa, tá? Pô, você consegue fazer isso comigo? Eu tô confuso, eu não tô... Consigo. Você entendeu a pergunta? Eu, tipo, mais ou menos, tipo, eu entendi a pergunta, mas eu não entendi como é que eu posso fazer isso. Ó, vamos ignorar isso aqui, tá? Tá. A pergunta que sobrou. Qual a quantidade de moléculas de capsaicina contida em 122 gramas desse princípio ativo? E eu sei a massa molar. Beleza? Beleza. O que a massa molar me fala? Vamos extrair informação aí da massa molar. Ó, a massa molar diz que 305 gramas por... Uma massa molar é igual a 305 gramas por mol. Perfeito. Então, significa que quando eu tenho 1 mol de moléculas, qual é a massa? Quando você tem 1 mol de moléculas, a massa é 305 gramas. Perfeito. E quando eu tenho 1 mol de moléculas, qual é a quantidade de moléculas que eu tenho? 6 vezes 10 23. Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Não. Estou na prova. Eu não me lembro qual a quantidade de 1 mol, que é 6 vezes 23. Esqueci disso. Fica tranquilo, porque a questão vai te dar isso. Isso chama constante de Avogadro. Essa primeira informação serve para eu fazer exatamente essa primeira linha. Sacou? Tá. E ele quer saber quantas moléculas tem em qual massa? Na massa de 122 gramas. Você acha que vai ter mais que 6 vezes 10 a 23 ou menos? Menos. Menos. Concorda então que eu vou ter que fazer uma regra de 3 com a massa e com as moléculas? Sim. Como que eu posso montar essa regra de 3? Deixa eu elaborar isso aqui no meu papel.
Ó, então, tipo assim, eu acho que só de você dando o meu raciocínio tá certo. Sendo, tipo, 305 dividido por 2,5 é igual a 122. Eu cheguei nessa conclusão. Pode ser importante para fazer uma regra de 3. Então, se foi dividido por 2,5, não sei agora. O seu pensamento está completamente certo. Mas eu acho que você está gastando muito neurônio. Sabe como que a gente diminui essa gastação de neurônio? Jogando uma regra de 3. 305 gramas é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Sim. 122 gramas é X. A lógica da regra de 3 é exatamente essa que você fez. Quanto que eu tenho que dividir aqui para chegar? 2,5, beleza. Não, mas e aqui? Não, fico confuso. Como que eu faço então? Cruza. 305x é igual a 122 vezes 6 vezes 10 a 23. Luma, como que eu faço conta para vezes a 23? Eu tenho que fazer o 122 vezes 6. Exatamente. E depois divide por 305. Sim, aí depois divide 305. Você vai deixar o 10 a 23 de lado e ele vai aparecer novamente depois na resposta. Certo? Certo. Você acha que tá certo, é? A letra E? É. Aqui deu 2,4, não deu? Sim. 2,4, você vai ter que copiar quem aqui? 10, 23. Por que você pôs 10 a 22? Ah, não. Eu não li de forma, não li o final, tipo, o número que faltava. Eu só vi. Foi a primeira que eu vi, eu falei, não, é 10, 23, é. Cuidado, hein? É letra C, ok? Ok. Você já pensou de uma forma diferente, que é muito boa. Você descobriu que isso aqui dividiu por 2,5, né? É. Você poderia simplesmente dividir o outro lado por 2,5. Como que eu faço isso? Só divido 6 por 2,5. 2,5, é. Vai dar 2,4. Tá. Mas não tente pensar formas mirabolantes, que tá gastando muito neurônio. Já joga na regra de 3. Porque é melhor, às vezes, fazer conta na mão que é, entre aspas, complicada, do que gastar neurônio. Sacou? É melhor gastar mão que neurônio. Entendi.